Federal. Um outro detalhe importante desse projeto de conversão é que podem liberar os recursos e depois apresentar o plano de trabalho que, evidentemente, vai passar pela análise dos ministérios e eventuais sanções com relação à aplicação desses recursos. É importante também registrar que, à luz dessa medida provisória, é reformulado o Fundo Especial para Calamidades Públicas, o FUNCAP, que estava adormecido há muitos anos. E é importante registrar que os artigos que dispõem sobre a finalidade do FUNCAP, entre esses artigos, a proposta dessa medida provisória altera as fontes de recursos desse fundo, que passa a ter seu patrimônio constituído por cotas que serão integralizadas anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, sendo que a integralização pelos 3 últimos estados, Distrito Federal e municípios, será voluntária. Agora, evidentemente, há incentivos para quem integralizar quando numa situação de calamidade pública. É importante destacar também que os recursos do FUNCAP serão mantidos em instituição financeira federal e geridos por um conselho diretor composto por representantes da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Por outro lado, também, esse projeto de conversão regulamenta a forma do uso dos recursos do FUNCAP, que eu falei anteriormente. Outras disposições também. Altera o caput do artigo 1º da Lei 90.77 e 95, revoga o artigo 51 da Lei 11.775/2008 e revoga o Decreto-Lei 950 que institui o FUNCAP, que instituiu o FUNCAP, até porque nós estamos dando um outro tratamento a partir dessa medida provisória. É importante registrar também que foram feitas alterações na Câmara dos Deputados no artigo 2º, que dispõe sobre a coordenação e composição do SINDEC. Foi acrescentado o parágrafo 1º, renumerando-se os demais, e estabelece que estados e o Distrito Federal deverão encaminhar ao Ministério da Integração Nacional mapeamento das áreas de risco de seu território e disponibilização de todo o apoio aos municípios na elaboração do plano de trabalho, caso não disponham de capacidade técnica. O artigo 17, acrescentado, renumerando-se os demais, as transferências da União para o conjunto de ações previstas nesse normativo aos estados, Distrito Federal e municípios serão condicionadas, isso é importante registrar, à edição de decreto declaratório do estado de calamidade ou situação de emergência. E também notificação preliminar de desastre, NOPRED, emitido pelo órgão público competente, e o plano de trabalho com as propostas das ações a serem executadas nas áreas atingidas pelo desastre, senhor presidente. Conclusão, diante do exposto, entende-se que a proposta é urgente e relevante, porque são casos de calamidade pública. Nós vamos ter celeridade para atender municípios e estados que estão sofrendo com calamidades. Cria efetivamente um sistema nacional que vai dar muito mais racionalidade e promover ações mais ágeis para situações como essa. E analisada na Câmara dos Deputados, a matéria foi aprovada nos termos do PLV 10/2010, aprimora o artigo da medida provisória e acata a emenda do deputado Guilherme Campos, do DEM de São Paulo, acrescentando novo dispositivo que estabelece critérios mais específicos que condicionam as transferências obrigatórias da União para as ações previstas nesse normativo. Recomenda-se, portanto, senhor presidente, a aprovação